Muito boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. É uma alegria muito grande, uma satisfação para a Igreja Batista Filadélfia de Canoas contar com a presença de cada um de vocês nesta noite que é tão especial, nesta noite que vamos celebrar a ordenação do pastor Gilberto, 30 anos de ordenação, 10 anos de ordenação do pastor Fração, do pastor David, do pastor Joel. Então, é uma noite de alegria, é uma noite de celebração. Também vamos aproveitar esta noite para contar um pouquinho a história da IBFC. O pessoal da mídia criou uma máquina do tempo e nós vamos conseguir voltar no tempo, vamos conseguir ver o pastor David com cabelo, até o pastor Gilberto com cabelo nós vamos ver, olha só. Essa vocês não esperavam, não é mesmo? Então vai ser uma noite de alegria, uma noite especial, uma noite de celebração. E como nós, desde 1981, nós sempre começamos um culto com uma oração. Então eu vou pedir para vocês baixarem as cabeças e vamos orar a esse Deus trino, a esse Deus maravilhoso que tem nos abençoado. Deus, Pai eterno, de infinito louvor, Deus misericordioso, Deus trino, Deus que tem nos trazido até aqui, nos abençoado. Te agradecemos por essa noite, te agradecemos pelo teu doce Espírito Santo na vida de cada um de nós. Te rogamos, te pedimos a manutenção da tua graça, do teu amor, do teu cuidado para cada um de nós, e especialmente na vida desses servos, desses seus servos, dos pastores Gilberto, David, Joel, Silvano e Fração, que por meio das suas vocações, que um dia tu os chamastes, eles têm cuidado de cada um de nós, muitas vezes sofrendo conosco, chorando conosco, rindo conosco. Te agradecemos, Pai, pelo teu cuidado para com eles, porque tudo é feito por meio de Ti, através de Ti e por Ti. Perdoa nossos pecados, nossas faltas. Continua com o teu amor, que possamos perdoar os nossos devedores, assim como um dia lá naquela cruz, tu morreu e remiu todos os nossos pecados. Senhor Jesus, continua no decorrer deste culto, que esta noite de celebração seja uma noite especial, como está no seu coração, nós sabemos disso, Pai eterno. Em teu nome, em nome do Filho e do Espírito Santo, te agradecemos mais uma vez. Amém. A nossa comunidade local sempre se destacou na adoração pelo meio da arte cênica, pelo meio da dança, por meio da música. Então vocês viram um pouquinho do nosso louvarte, do nosso ministério de dança, que já conta muitos e muitos anos. E agora, para mim, que sou o papai coruja, vai vir o momento mais especial. E eu acho que tem muito papai coruja aí também que vai concordar comigo.
o momento que o Geração Futuro, que as crianças vão fazer uma homenagem aos queridos pastores, juntamente com o LAF. É isso, Rodrigo? Com o LAF Kids, Louvor e Adoração Filadélfia. Então, com vocês, Geração Futuro e LAF Kids. Pastor, hoje é seu dia, muita festa e alegria. É bom estar juntinho de você. Sempre vou te amar, te ouvir, orar e respeitar. Que bom que Deus chamou você. Pastor, hoje é seu dia, muita festa e alegria. É bom estar juntinho de você. Sempre vou te amar, te ouvir, orar e respeitar. Que bom que Deus chamou você. O pastor fala das coisas de Deus. Ele ora por quem está dodói. Ele xinga, mas é para me ajudar. Obrigado. Pastor, hoje é seu dia, muita festa e alegria. É bom estar juntinho de você. Sempre vou te amar, te ouvir, orar e respeitar. Que bom que Deus chamou você. Que bom que Deus chamou você. Que bom que Deus chamou você. Essa ovelha que eu vou levar, tá? Essa ovelha eu vou levar para casa. Dá oi pro pessoal, faz bé. Ih, ficou com vergonha. Mas o teatro está no sangue da família. Família Santos. Como é que é? Como é que a ovelha faz? O pessoal sabe, você não. Tá com vergonha, tadinha. O teatro e a dança, como eu disse, sempre foi um momento muito especial na vida da igreja. Desde a época dos teatros, quando o pastor Gilberto era jovem, e olha que isso faz tempo, né? Então, é uma bênção muito especial. Desde pequenos, eles aqui na igreja, no Geração Futuro, são estimulados à dança, à música, ao teatro. Eu vou convidar o pastor Maurício para ministrar uma palavra inspiradora para nós nessa noite. Quero agradecer também a presença do pastor Juliano. Muito obrigado. Pastor Maurício, pode passar aqui. Deus lhe abençoe. Boa noite. Que Deus abençoe ricamente a cada um de vocês, em especial nossos pastores. Eu fiquei muito emocionado com esse momento aqui, e eu louvo a Deus por essa igreja, pelo trabalho lindo que nós estamos vendo nessa noite. Realmente, quando nós temos a oportunidade de estar num momento como esse, é uma alegria, mas também uma honra. Nós sabemos da importância dos pastores, sabemos da importância de uma igreja que entende a importância de honrar os seus pastores. E a igreja aqui de Canoas tem sido, de certa forma, um grande exemplo para todos nós. Que Deus abençoe vocês, e eu gostaria de compartilhar uma palavra com a amada igreja, vinculando este momento, obviamente, o momento onde nós estamos aqui para honrar os nossos queridos pastores, mas também estarmos aqui para glorificarmos a esse Deus tão maravilhoso que os chamou, que os vocacionou para um trabalho tão nobre.
E quando eu digo que esse é um momento maravilhoso, porque quando uma igreja, ela para e ela observa esse tempo na vida dos seus pastores, de certa forma essa igreja está sendo muito bem pastoreada. Então que Deus abençoe ricamente, novamente vocês e a esses mensageiros. Eu gostaria de compartilhar essa palavra, um texto que está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, e eu vou ler apenas um versículo e depois eu passo aqui para vocês o que estava ocorrendo nesse contexto. Eu estou muito honrado de poder estar aqui e também quero, em nome da Ormiban, a Ordem de Ministros Batista do Rio Grande do Sul, nacional do Rio Grande do Sul, parabenizar os pastores, pastor Gilberto, pastor Joel, David, Fração, Silvano, que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Atos 14, verso 15, diz o seguinte: homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês, e estamos trazendo boas novas para vocês. Até aí. Eu gostaria de falar rapidamente sobre essa questão, a humanidade do pastor. O pastor como gente, o pastor como ser humano. Nessa segunda-feira, pastor David, eu completo 19 anos de pastorado. E durante esse tempo nós, de certa forma, vimos e observamos muitas questões pastorais. Mas como é importante quando nós entendemos a humanidade pastoral. Nós podemos ver a grandeza de Deus que escolhe homens com suas falhas, mas homens que são chamados e vocacionados por Deus. O apóstolo Paulo, ele nos dá esse exemplo em Atos dos Apóstolos, porque, juntamente com o seu companheiro Barnabé, ele está nessa cidade de Listra, e de repente um milagre acontece. E quando esse milagre acontece, os homens daquela cidade, de uma forma mística, eles atribuem poderes especiais a Paulo e juntamente a Barnabé. E começam a enxergá-los como semideuses, ao ponto de correrem para a praça e querer sacrificar. E aí que nós entramos nesse versículo que Paulo diz: para com isso. Nós somos homens semelhantes a vocês. Temos os mesmos sentimentos que vocês têm. E por que que é importante nós entendermos isso? É importante porque nós vivemos num contexto de igreja, nos dias de hoje, que algumas pessoas, elas imaginam que os pastores são seres mágicos, homens que jamais vão fracassar, que jamais vão ficar doentes, que jamais vão passar por situações difíceis, mas muito pelo contrário. Nós somos homens, e como homens, se nós conversarmos com cada um desses pastores, nós veremos que eles obviamente passam por tribulações, passam por dificuldades, porém existe algo que nós chamamos de vocação. E essa vocação é que permite com que esses homens, até mesmo em alguns momentos de adversidade, permaneçam firmes, carregando esse cajado, instruindo essa igreja, sem retroceder e sem olhar para trás. Alguns anos atrás, um jovem me ligou, às 5 horas da manhã, para pedir um dinheiro emprestado. Já ligou para a pessoa errada.
E ele perguntou para mim: você está dormindo? Eu não sei o que ele imaginou, não sei se ele pensou que eu ia estar falando em línguas, se eu ia estar orando, não sei. Mas a grande verdade é que ele demonstra aquilo que muitas vezes algumas pessoas imaginam, que um pastor, ele não tem esse lado de homem, esse lado de fraco, não é? E nós precisamos ter esse entendimento. Nessa noite, nós gostaríamos de, depois dessa introdução, trazer para vocês aqui essa palavra que é importante que você guarde no seu coração. Completar 30 anos de ministério, 10 anos de ministério, é com certeza uma dádiva do próprio Deus. Observar esses homens carregando e suportando muitas vezes situações adversas, mesmo sendo homens, é importante nós entendermos que eles só suportam isso, porque existe uma graça sobre a vida deles. A ação do Espírito Santo que estava sobre a vida do apóstolo Paulo, ao ponto daqueles homens enxergarem nele deuses, é a mesma coisa que nós observamos hoje e vermos esses pastores muitas vezes instruindo pessoas, às vezes de uma forma repetitiva, mas sempre ali suportando, sempre ali acalmando, passando por momentos de emoções, ora num ato fúnebre, ora num casamento, ora numa apresentação de uma criança, às vezes temerosos ao subir e ministrar a uma igreja, mas sempre permanecendo. Eu louvo a Deus porque, com certeza, essa igreja tem sido pastoreada por homens que compreenderam essa questão da vocação. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, verso 24, Paulo nos dá uma ideia do que é essa vocação. Paulo começa dizendo: eu não tenho em nada a minha vida por preciosa. Todas as vezes que nós somos chamados por Deus, nós entendemos da parte de Deus, um homem de Deus entende que a partir de agora ele vai viver para Deus. Se você conversar com esses homens em particular, e até mesmo com as suas esposas, porque por trás deles existem mulheres tremendas, mulheres que suportaram coisas às vezes no silêncio, mulheres que muitas vezes oraram quando eles estavam em algum momento difícil. Se nós olharmos para a vida desses homens e dessas mulheres, nós vamos entender também quantos sonhos e projetos que talvez eles abriram mão para estarem aqui. Quantas vezes abriram mão de algumas coisas para pastorear a igreja do Senhor. Quando nós olhamos essa estrutura, e a igreja de Canoas tem sido, ao mesmo tempo, uma inspiração, até porque nós vemos a excelência que tem sido feito esse trabalho, mas quando olhamos lá para trás, nós sabemos que existe muita história em cima disso aqui, né? E o pastor Gilberto, juntamente agora com os seus pastores, sabe muito bem que chegar a este momento como igreja custa muita oração, muita dor de cabeça, mas, obviamente, que eles perseveram e permanecem, porque são chamados e vocacionados. Pastor não é profissão, pastor é vocação. Pastor não é quando todas as portas estão fechadas, então alguém diz: eu quero ser pastor. Pastor é quando todas as portas estão abertas e ele permanece. E ele diz: não, mas o que eu quero é isso. E esses homens, com certeza, abriram mãos de alguns momentos para estar aqui pastoreando essa igreja. E eu quero dizer que eles são homens dons, como a Bíblia diz. São presentes que Deus deu a essa igreja. Você concorda com isso? Essas pessoas são presentes que Deus deu a essa igreja para pastorear
volto a repetir, para ajudar e a compreender vocês. Há alguns anos atrás, na minha vida, eu já tenho falado isso muitas vezes aos pastores, quando converso, principalmente aqueles pastores que estão iniciando. Nós passamos por alguns momentos de muita diversidade. Até porque nós não tínhamos, muitas vezes, alguém que nos ouvisse. E houve um momento de uma terrível crise no meu ministério, ao ponto de eu achar que eu não iria suportar. Crise, principalmente até mesmo no meu casamento. Foram momentos de muita dificuldade. Geralmente, quando um pastor ele está em crise, não é a ênfase que eu quero dar nessa noite, mas eu gostaria de linkar isso para você. Quando um pastor está em crise, geralmente as coisas ocorrem, o maior problema dentro da sua casa. E isso ocorreu comigo. Se eu estou aqui hoje é porque outros pastores me resgataram, oraram por mim. Mas houve um dia em que eu estava, pastor Gilberto, com a minha esposa, e nós estávamos numa crise tão grande, momento tão difícil. Minha esposa nova, eu também novo, não compreendíamos o que era o ministério. E um dia, em uma sala, eu olhei para ela e disse para ela assim: eu não suporto mais, eu não aguento mais. Eu acho que nós devemos nos separar. Mas como todo pastor, eu disse assim: vamos fazer uma oração. A oração da separação. Não sei se existe isso. E quando nós começamos a orar, Deus entrou naquela sala. E nós dobramos o nosso joelho. E cerca de 1 hora nós choramos de uma forma compulsiva. E naquele dia eu entendi e compreendi que naquele momento eu estava passando por um processo de crise e ao mesmo tempo de amadurecimento. Não tínhamos ninguém, mas Deus estava lá. E muitas vezes esses homens talvez não receberam e não tiveram um suporte em alguma situação da sua vida. Mas uma coisa é fato: Deus sempre está com eles. E eu tenho certeza que se hoje eles estão de pé, é porque a boa mão de Deus tem conduzido a vida deles todos os dias. Nessa noite, nós estaremos obviamente orando por eles, pedindo a Deus que Deus dê a eles ainda mais forças. Mas é importante que nós venhamos a entender, como o apóstolo Paulo diz, que o homem de Deus, ele muitas vezes ele não tem mais nada, senão a preciosa presença de Deus. Paulo disse isso: em nada eu tenho a minha vida preciosa, contanto que eu cumpra o ministério que eu recebi do Senhor. Por que é importante nós frisarmos isso? Porque esse ministério não foi dado por homens. Esse ministério foi dado pelo próprio Deus. É muito bom quando pastores fazem seminário. E eu tenho certeza que esses homens que estão aqui têm uma boa base teológica. Mas seminário não forma ninguém. Seminário informa. Esses homens estão aqui, repito, porque são vocacionados, foram chamados, foram levados muitas vezes na olaria de Deus, para serem forjados e preparados para algo de excelência, que é o ministério que recebemos do nosso Senhor. O apóstolo Paulo mostra também que ele não era apenas um homem chamado por Deus, mas ele era uma referência para o seu tempo. Esses homens são referência. Muitos que estão aqui se espelham neles, como pais, como homens, se espelham neles como até mesmo como maridos. Exatamente por quê? Porque nós vivemos uma crise de referencial.
Mas graças a Deus que Deus tem levantado homens nos quais nós podemos olhar e ver que são verdadeiras referências. Referências. O apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Esses homens têm imitado os passos do Senhor. Obviamente, como humanos, como homens que em alguns momentos podem até fraquejar, mas nunca retroceder. Porque não foi homens que escolheu a eles, foi o próprio Deus. Deus escolhendo homens, sim, homens simples, mas chamados por Deus. Quando Deus nos chama, além dele nos capacitar, ele também nos dá o discernimento e o entendimento que a partir de agora nós devemos conduzir as nossas vidas ao ponto que as pessoas que estão ao nosso derredor olhar para nós e ver em nós referência. Que vocês possam olhar sempre para esses homens e essa igreja possa observar esses homens, as suas esposas, e que esses que aqui estão hoje possam ainda em muitos anos frutificar, e que dia após dia essa igreja possa sim crescer ainda mais, debaixo da graça desse Deus tão maravilhoso e bondoso, que escolhe homens, gente como a gente, homens temerosos, mas homens que estão desbravando. Quando eu cheguei hoje ali e olhei aquela foto bonita de cada um deles ali, né? É uma alegria, né? Você chegar e ver ali e saber que, embora um dia nós teremos um reconhecimento diante de Deus, existem pessoas que nos reconhecem. Como é bom ver uma igreja tratando bem os seus pastores. Como é bom ver uma igreja abraçando os seus pastores. Isso aqui é como aquela comida que Elias recebeu, é para que eles caminhem cada vez mais, é para que eles continuem perseverando. Essa noite vai ficar marcada na nossa vida, essa noite vai ficar marcada na vida desses homens de Deus, mas vai ficar marcado na vida dessa igreja também, porque se esses homens estão aqui, com certeza, é porque vocês têm orado por eles, para que eles permaneçam firmes e fiéis, sem olhar para trás e sem retroceder. Como diz o escritor de Hebreus, que nós possamos imitar a fé desses que são chamados por Deus. Imitem a fé desses homens. Olhem para esses homens. E certamente a graça que está sobre a vida deles conduzirá todos os dias esse rebanho. Como nós vimos aquelas ovelhinhas entrarem aqui, é maravilhoso demais ver aquelas crianças entrarem aqui e saber que assim como essas crianças entraram aqui, esses pastores têm tratado aqueles que são novos na fé, aqueles que talvez vieram de um ambiente difícil, aqueles que talvez vieram de famílias disfuncionais, mas quando chegaram aqui, foram abraçados, receberam uma palavra de verdade, e a palavra da verdade, e hoje estão firmes aí, sentados, talvez aí do seu lado, exista alguém que você jamais imaginou, que iria entrar numa igreja, mas Deus usou a vida desses homens, para que você estivesse aqui nessa noite. Deus usou a vida deles, para que você estivesse com a sua família, quem sabe com o seu casamento restaurado, quem sabe com o seu filho aí do lado. E se porventura, aquela pessoa que você ama ainda não está, certamente, os dias, a pregação da palavra, a oração desses homens e desses que também estão aí clamando, certamente nós veremos um dia essas pessoas entrarem aqui e também reconhecerem o Senhor como único e suficiente Salvador. Essa é a nossa oração. E para encerrar, eu quero deixar aqui algo que sempre tenho falado quando passo, porque é algo que marcou a minha vida, e tenho dito isso para que as pessoas entendam. Quando nós somos vocacionados por Deus, Deus
Ele está conosco nos momentos mais críticos, e agora eu me volto para os pastores que estão aqui, e mais difíceis da nossa vida. Quando eu tinha meus 22, 23 anos de idade, alguém um dia teve a coragem ou a insanidade de me separar para o pastorado, novo. Larguei tudo na cidade de Curitiba, eu e minha esposa, e viemos começar um ministério, debaixo da autoridade de uma outra igreja. E dentro dessa crise que eu disse para vocês como casal, nós enfrentamos uma outra crise, que foi uma crise financeira. Abalou a nossa vida. E isso há mais ou menos 18 anos atrás. E chegou um dia em que nós não tínhamos nada, absolutamente nada. A igreja que nós estávamos, tiveram um problema, e naquele mês elas não conseguiram contribuir. E eu e minha esposa entramos num momento muito difícil. Meu filho tinha meses, ele ainda mamava, né? Então ele estava bem. Agora nós não tínhamos absolutamente nada. Eu não sei se você já passou algo assim na sua vida. Eu passei. Não é ter nada de você ir no armário e ter alguma coisa, não ter nada. Foi o momento mais difícil da minha vida. Eu poderia pegar o telefone e ligar para minha mãe, meus parentes, mas de certa forma havia algo que... Eu ouvi muita coisa antes de começar o ministério e eu tinha medo, confesso para vocês. E chegou um dia, nesse dia fatídico, nesse dia difícil, eram próximo do meio-dia, uma cidade pequena, os mercados fechavam, ainda fecham, e eu então disse para minha esposa, olha, nós não temos nada, mas eu vou orar. Mas sem perspectiva, confesso para vocês, eu não fui orar, talvez eu falando aqui pareça, eu fui orar e Deus enviou, não. Eu tinha realmente um momento de muita dificuldade, eu não sabia o que fazer. Mas Deus me inspirou apenas com um versículo, que diz, em nada eu tenho a minha vida por preciosa, esse versículo. E também aquele outro texto que diz assim, a quem tenho eu no céu, senão a ti? E em toda a terra eu não tenho outro Deus além de ti. Quando foi 11h40 da manhã, um homem bateu em minha porta. E na minha mente vinha o seguinte, volta para trás, vai para Curitiba, você tem um bom trabalho lá, sua esposa tem um bom trabalho, volta. Mas aquele dia, 11h40 da manhã, um homem bateu na minha porta e disse, pastor, vamos comigo num lugar. E ele me levou num lugar. E quando ele chegou naquele lugar, passou fração, era um supermercado, e ele pegou um carrinho e jogou em minha direção. E disse, eu estava orando, compra tudo que você está precisando. Eu chorei. E a partir daquele momento, o Espírito Santo ministrou meu coração. Que era como se eu tivesse, não que venha a ser isso, mas era como se eu tivesse passado por aquele momento. E eu entendi que a partir dali não ia faltar mais nada para mim. Por que eu estou deixando isso aqui? É porque homens de Deus, mesmo sendo de Deus, passam por provações. Mas por trás de homens de Deus, existem pessoas orando. E eu tenho certeza que a sua oração pode não ser na área financeira desses homens, mas a sua oração é de suma importância para eles. Que Deus abençoe a vida de vocês e que Deus abençoe o ministério dos pastores. Fiquem na paz. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe, pastor Maurício, o
O pastor Maurício é presidente da Ordem dos Ministros Batistas Nacionais. Muito obrigado, pastor, por essa palavra inspiradora, por ter vindo lá de Serafina Correia para estar conosco essa noite. Também pastor Juliano, obrigado. Quem está acompanhando? Como? Ouvarino, pastor Ouvarino, obrigado também pela sua presença, pela presença de cada um de vocês, nos alegra muito. E nós vamos voltar, né, Brunão? Vamos voltar para a nossa máquina do tempo. O sonho de Deus, chamado Igreja Batista Filadélfia de Canoas, iniciou quando o casal José, que ainda não era ordenado pastor, e sua esposa Nina foram designados responsáveis por uma simples reunião de estudo bíblico que acontecia na sala de uma casa, no bairro Harmonia. Neste momento, o propósito de Deus foi plantado em seus corações e, movidos por essa paixão, lançaram-se no desafio de compartilhar o Evangelho. Em pouco tempo, a sala, que já era pequena, não comportava o número de pessoas que passaram a se reunir. Surge então o primeiro desafio a ser superado: ampliar o local das reuniões. Como não havia recursos, o casal José e Nina decidem alugar com recursos próprios uma casa de madeira de 25 metros quadrados, localizado na rua Coronel Vicente, 1230. Impulsionados por uma visão e liderados com paixão, o pequeno grupo, agora reunindo-se em uma casa adaptada como templo, começou a assumir a forma de igreja. Veio a ordenação ao pastorado do pastor José. Aos poucos, foi sendo necessária a ampliação da casa de madeira, que em pouco tempo ocupava todo o espaço do terreno de 300 metros quadrados. Até então, a igreja era a congregação da Igreja Batista Filadélfia da Cavalhada, mas sob direção do Espírito Santo, foi decretada a emancipação. Em 22 de fevereiro de 1981, com 62 membros arrolados, nascia a Igreja Batista Filadélfia de Canoas. Os próximos anos foram de intenso trabalho, não apenas em Canoas, mas a IBFC estabeleceu congregações nas cidades de Esteio, Gravataí, Venâncio Aires, Caxias do Sul e Terra de Areia. À medida que a igreja crescia, outros desafios eram superados. Entre eles, o de adquirir um terreno próprio para a construção do templo, o que, depois de muito esforço, muita contribuição, chás, galetos beneficentes, aconteceu ao adquirir uma área de 960 metros quadrados, situada na rua Coronel Vicente, 1070. O ano de 1987 marcou a história da IBFC com um incêndio criminoso que destruiu totalmente o prédio de madeira alugado. Ainda perplexa e assustada, a igreja, reunida diante dos escombros, considerou isso um santo empurrão para o grande desafio: a construção de um templo de 330 metros quadrados, que teve o início das obras ainda no mesmo ano. O crescimento trouxe consigo a realidade do aumento das demandas ministeriais, o que levou a igreja a separar para o ministério pastoral os então jovens Ayrton Ribeiro, Egmar Mesquita e Gilberto Silva, que no dia 21 de maio de 1989 foram ordenados ao pastorado pela Ormiban-RS e passaram a servir a igreja. Depois de 12 anos no pastorado e liderança da IBFC, o pastor José e Nina são direcionados pelo Espírito Santo a assumirem o pastorado da IBLN em Blumenau, Santa Catarina. A igreja, depois de um período de oração e busca da direção de Deus, elege para o seu pastorado o pastor Gilberto Silva. Era o ano de 1984. 30 anos, gente. 30 anos cuidando e resgatando ovelhas. Diz que o pastor ele tem cheiro de ovelha. E eu acho que seria
muito especial essa noite, que esse pastor contasse um pouco essa história. Que a mãe desse pastor também contasse um pouco esta história. E o melhor é que a gente gravasse essa história sem eles saber que nós estávamos gravando. Será que nós aprontamos essa para eles? Eu acho que sim, né, Bruno? Quando nós viemos para Filadélfia, o meu pai se converteu, eu tinha 10 anos de idade. Nós fomos visitar uma igreja em Porto Alegre e quando nós entramos, eu e José e as duas pequenos do meu lado, né? Recém nós tínhamos se convertido. O pastor depois, ele lá em cima, ele falou, né? Quando nós entramos, ele viu um anjo, um de um lado, outro do outro, bem maior que o Gilberto. Que o Gilberto era bem cuidado, bem protegido, porque geralmente nós cada um tem um anjo e o Gilberto tinha 2. E eles eram bem altos, mais que o Gilberto, né? Mas o Gilberto também tinha 10 anos, né? Quando nós convertemos, o Gilberto tinha feito 10 anos. Eu sempre fui um cara muito de me envolver, estar envolvido nas coisas, trabalhar, aquela coisa toda. E era comum fazer naquela época um encontro de jovens estadual. Daí eu acabei me batizando nas águas, que eu tinha 16 para 17 anos. E daí foi quando falaram comigo que eu seria um pastor. O Deus disse assim, coloca na tua mão um cajado e uma porta aberta diante de ti, aquela coisa era toda. E logo em seguida eu me tornei líder de jovens da congregação. Então eu também tocava, era líder da banda e foi indo, o tempo foi passando. Então muitos e muitos profetizaram isso, né? E daí um dia aqui na nossa igreja aqui, que nós tinha a congregação aqui, que queimou, aí ali também um pastor falou, né? Que Deus tinha mostrado que o Gilberto tinha uma chamada para ser pastor, né? Mas a gente já estava sabendo bastante tempo, né? Só que a gente ficava na nossa, né? E ficou até Deus se manifestar na vida dele. O Gilberto tocava, que ele já tocava violão, e depois ele aprendeu que ele tem uma cabeça boa, porque ele aprendeu tudo que era música, ele pegava e ele fazia. Então ele pegava, às vezes, uma gaita, que eu tinha uma gaita, aí ele pegava a gaita, mexia. Ai, às vezes eu me enchia com aquele barulho, não demora, ele abria e tocava um hino. Tu vê sozinho, sabe? Daí veio a emancipação da igreja em 81. A igreja se emancipou, daí deixou de ser congregação de Porto Alegre. No final de 88, o pastor da igreja fez uma pesquisa na igreja para ver o que o povo achava. E o povo então viu em mim, no Egmar e no Ayrton, que nós tínhamos vocação pastoral. E daí em maio de 89 nós fomos ordenados pastor. Daí eu fui ordenado pastor, mas a minha vida continuou a mesma. Tudo que tinha para fazer eu fazia. Inclusive quando começamos a construir esse templo aqui, eu que fiz as tesouras, aquela coisa. Então eu fazia tudo que dá. O pastor, que era o meu pai, disse assim, queria falar com o Egmar e com o Gilberto em particular. Daí ficou só eu, o Egmar e o pai. E o pai disse assim, olha, eu queria dizer para vocês que eu recebi um convite para pastorear a Igreja Batista Luz para as Nações em Blumenau, Santa Catarina, e eu aceitei porque é de Deus. E daí oremos e tudo, e nós fomos depois a igreja que escolheu o Gilberto. Porque não foi ele que disse que queria, né? Daí o José disse, tem 3 pastores. Se vocês querem os 3 que é prata da casa, e se não quiser pode mandar vir, né? Pedir para vir de outro lugar, ó. A convenção mandava. Aí eles escolheram, a igreja que escolheu os irmãos. Aí o Gilberto ficou sem saber como fazer e nada, né? Porque ele estava junto, via tudo, mas por cima, porque nós não era assim de contar os problemas, as coisas, sabe? Então ele teve problema no começo, né? Dificuldade. Eu era o vice-presidente da igreja. E em janeiro ia ter uma assembleia da igreja para escolher quem seria o pastor da igreja. 4 meses a igreja orando, e a gente ficou orando para a igreja escolher entre eu ou o Egmar ou convidar outra pessoa. E nesse meio tempo a gente estava orando e Deus falou comigo. E Deus disse que era comigo. E eu orando a Deus, eu senti que Deus disse que era comigo. Daí eu disse, não, Deus, não, eu não vou chegar para alguém e vou dizer, sou eu. Aí eu e o Egmar, a gente sempre se deu bem, daí a gente um dia se conversando, e eu disse, daí Egmar? Daí ele disse para mim assim, Gilberto, Deus falou comigo. Eu disse, que bom, então vai ser tu, pastor. Eu disse, ele, não, Deus falou comigo que vai ser tu. Ele disse, para de brincadeira, diz ele, não, sério. Eu disse, então vamos orar e vamos ver o que a igreja vai escolher. Daí teve a assembleia de janeiro de 94 e a igreja me escolheu.
Daí, a partir de janeiro de 94, eu me tornei um pastor oficial, daí não mais vice-presidente, assumindo a função. Daí me tornei o presidente e o Aguimar se tornou o vice. Uma coisa que Deus colocou no nosso coração sempre foi uma questão de você falar da visão do sonho e contagiar pessoas. E Deus foi agregando gente, Olha, eu acredito que Deus nos chamou para sermos uma igreja que tenha como ajudar outras igrejas, como já estamos ajudando. Deus sempre foi muito bom comigo, porque sempre botou muita gente boa do meu lado. O mérito não é de uma pessoa, nunca achei, mas Deus sempre colocou pessoas do meu lado. Então hoje nós continuamos tendo uma igreja que não mudou a sua característica, não mudou o seu DNA, mas hoje nós agregamos. Hoje as pessoas entram e nem percebem que um dia nada disso existiu. Isso tudo foi pensado, foi bolado e foi colocado em prática. Hoje existe uma dinâmica que as pessoas que vêm de fora se admiram e a gente está tão acostumado que a gente nem valoriza. Mas foi tudo construído através de uma visão, de um sonho e de pessoas que Deus foi agregando, que caminharam junto com a gente. Esse eu vejo assim que é um grande diferencial nosso como igreja. As pessoas entram por uma porta, a gente tem um programa, um desenvolvimento da vida, elas sabem para onde estão indo. Então isso é muito legal. A nossa dinâmica é ser uma igreja saudável. Se uma igreja for saudável, ela vai crescer. Temos desafios muito grandes diante de nós, mas temos um Deus que é muito grande. Essa é a verdade. Tem bom ânimo. Jesus disse que estaria contigo eternamente se tu fosse fiel e obediente à palavra de Deus. E até aqui Deus tem ajudado, tem te dado força e graça e continuará contigo. E sempre tem usado gente para te ajudar a levantar as mãos, como Moisés. E quando ele se sentiu cansado, Deus enviou 2 homens para ajudar ele. Assim, tu tens ganhado essas forças. E a minha oração é bastante para Deus te sustentar, te guardar e te abençoar até aquele dia que Ele precisará de ti nessa terra, porque tudo tem fim. E aqui está o que Deus prometeu. Se nós fosse fiel, Deus abençoaria que a nossa igreja seria grande e missionária. E ela tem sido grande e vai ser muito mais. E sempre pode estender esses ramos por esse Brasil, por este mundo afora. Deus te abençoe, meu filho, e te sustenta cada dia mais e mais pro lado do povo que está te ajudando. Em nome de Jesus, nós agradecemos. Muito obrigado. Pai, seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Olha pra câmera e fala o que você acha que é. O que eu acho? Eu acho que o Henrique, ó, Vai ser o quê? vai ser uma guria. Guria? Deus fala bem. Vai ser linda que nem a mamãe. Deixa eu fazer o nome de menina. Que loucura, hein? Bênção demais. Aleluia. Neste clima, eu vou pedir para vocês continuarem batendo palmas enquanto o pastor Gilberto e a Eliane vêm aqui para frente. Nós da IBFC, os membros, querem entregar uma singela homenagem a este grande homem de Deus e esta grande mulher de Deus, o maior pastor do mundo. E eu acho que ninguém duvida disso. Eu vou lá para o Nordeste e eu congrego na igreja do pastor Gilberto. Pessoal, de 2,10 m, eu conheço. Tem mais presente, gente. Mais presente. Vamos bater palma. Tem mais presente aí? Não, acho que deu. Deu já agora, pastor. Muito presente aí.
Pode sentar, obrigado. Eu queria mais presente, tia. E a história continuou. A história continuou. E eu olho aqui para esses pastores. Eu tenho muita história com cada um deles. Começar a olhar aqui o cara que tinha muito cabelo, né? O David. Gente, demorou para eu chamar ele de pastor David. David jogou muita bola comigo. Eu lembro, David, como se fosse ontem, tu naquele banco, debaixo de uma árvore, trovando a Lisiane. Eu lembro, lá no retiro de jovens. Eu acho que a Lise lembra, né, Lise? Pastor Joel, querido pastor Joel. Muita gente fez teatro junto, né, Joel? Eu fazia o teatro e você anunciava. Parceria muito bacana. Pastor Fração. A esposa do pastor Fração fez todos os figurinos pra gente, né, pastor Fração? E eu deixei por último o meu querido líder, que eu amo muito, amo todos vocês, mas eu tenho um carinho especial pelo Silvano, que foi alguém que muitas vezes, né, Silvano, eu até me emociono, muitas vezes foi lá na Ubra pra gente conversar. Lembra, Silvano? Alguém que eu aprendi muito, alguém que eu admiro. Não era pastor na época. Era o meu líder de jovens. Eu fui um vice-líder dele, não muito bom, porque ele tinha que toda hora ir lá puxar a minha orelha lá na Ubra. O nosso pastor cabeludo, o pastor Fração também é, mas o nosso pastor com cabelo mexe assim, né? Te amo muito, Silvano. Te amo muito, Fração, te amo muito, Joel, te amo muito, David. Gilberto também. E Gilberto me viu nascer, né, Gilberto? Gilberto muito eu aprontei lá na casa dele, brincando com a Priscila, com o alemão. Bênção demais. Mas eu vou pedir para o Bruno, que já está com o dedo cansado de tanto apertar play, passar mais um videozinho. Sob a nova liderança, ocorre então a transição e a consolidação do estilo de ser da IBFC. Uma igreja família, feliz e amiga, que segue a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Uma igreja que vivencia nos seus relacionamentos, nos pequenos grupos de crescimento e nos cultos de celebração e que tem como missão e propósito amar a Deus, amar uns aos outros e compartilhar o Evangelho. Este novo jeito de ser da igreja prima pelo trabalho em equipe, pela liderança colegiada, o que levou a igreja a reconhecer o ministério pastoral de David Rocha, Jorge Fração, Joel Saldanha e Silvano Lopes, que no dia 4 de julho de 2009 foram ordenados ao ministério pastoral pela Ormiban RS e hoje compartilham a responsabilidade de manter e repassar a visão dada por Deus à IBFC. Isso aí, uma salva de palmas também. Neste ambiente eu quero chamá-los com as suas esposas para vir aqui no palco. Também vão receber presentes, eu não sei se tanto como o pastor Gilberto recebeu, mas vão receber também. Venham com as suas esposas, com a filhota, por favor. Pode entrar os presentes aí que os homens estão ansiosos. Enquanto o pessoal vem trazendo os presentes, nós temos mais um vídeo ali para assistir
um vídeo de homenagem a eles. Então vamos rodar o vídeo aí, Bruno. Hoje, a família Filadélfia está em festa. Celebramos com muita alegria e gratidão os 10 anos de ordenação dos nossos queridos pastores. Louvado seja Deus pela vida de cada um. Conheça um pouco da história deles. David nasceu na cidade de Canoas em 84. Ele conheceu a palavra de Deus em um GC, na casa da sua mãe, Eronita, onde entregou sua vida a Cristo com 17 anos de idade no ano de 2001. E no mesmo ano, desceu as águas do batismo. Conheceu Elisiane, que também era da Igreja Batista Filadélfia de Canoas. E no ano de 2004, começaram a namorar e noivaram, casando em 23 de abril de 2005. No ano de 2006, iniciou seu trabalho na Igreja Batista Filadélfia de Canoas. Fiel ao chamado do Senhor, foi ordenado pastor em 2009 e iniciou um trabalho efetivo com os grupos de crescimento. Teve no mesmo ano seu primeiro filho, Gustavo. Em agosto de 2014, nasceu seu segundo filho, o Pedro. Neste mesmo ano, se formou no curso de teologia. Hoje, continua sendo pastor da Igreja Batista Filadélfia, firme no propósito que Deus o chamou para caminhar. Atualmente, é responsável pela área do pastoreio da igreja, que envolve as redes Ministério de Casais e o Celebrando Restauração. Jorge Irineu Fração Machado nasceu em 56, em Jaguari. O filho caçula de uma família de 9 irmãos, onde o pai era agricultor e a mãe dona de casa. Veio para Canoas em 75 para servir na aeronáutica. Em 82, conheceu a Isolede. Em 85, casaram-se. E em 89, nasceu o primogênito, Ismael. E em 91, nasceu a caçula, Milena. E em 2001, ele e sua família vieram congregar na Igreja Batista Filadélfia de Canoas. Formado no Seminário Teológico Batista do RS, foi consagrado pastor em 2009. Em 2018, nasceu o primeiro neto, Guilherme. Fração é líder do Ministério de Intercessão. Serve voluntariamente na comunidade dos discípulos, à frente de nosso culto de oração e vigílias, também atuando na capelania. Joel Saldanha nasceu em Porto Alegre em 62 e tinha 9 irmãos. Na adolescência, congregou na Batista Filadélfia da Cavalhada, onde batizou-se no dia 11 de dezembro de 84. Mudou-se para Pelotas para estudar. Durante esse tempo, vivenciou suas experiências na área ministerial. Retornou para Porto Alegre no ano 2000. Conheceu Vera e casaram-se em 2002. Em 2007, nasceu seu primogênito Israel e Lucas em 2013. Fez seminário teológico em Porto Alegre e consagrado pastor em 2009. Joel é o pastor de missões da IBFC. Silvano Rambor Lopes nasceu em 75, em Canoas. Foi o primogênito durante alguns anos, até chegar sua irmã e completar a família. Em 87, aos 12 anos, foi morar em Charqueadas, junto com a sua irmã e sua mãe, após a morte de seu pai. Em 96, conheceu a Patrícia, que se tornou sua esposa no ano seguinte. Casaram em 97 e vieram morar em Canoas. E neste mesmo mês, se tornaram membros da IBFC. Tiveram seu primeiro filho, Samuel, em 98. E em 2003, foram presenteados com a segunda filha, Sara, completando assim a família. Atualmente, serve voluntariamente no acompanhamento dos grupos de crescimento e no colegiado pastoral. O chamado de Deus é externo. Ele depende da resposta de homens e Deus atua por meio de pessoas. E por isso, elegeu esses 4 homens para serem seus embaixadores. Estes, com capacidade potencial para relacionar-se positivamente com as pessoas, de falar com convicção e autoridade, de comunicar efetivamente, de tomar decisões produtivas e de planejar e sonhar com o povo. Este chamado, portanto, não foi escolha pessoal, uma profissão religiosa, mas uma chamada para servir ao Senhor para a sua glória. Eu vou lhes dar pastores verdadeiros, que pensam e sentem como eu. Eles vão guiar todos vocês com sabedoria e inteligência. Jeremias 3:15. Aleluia! Louvado seja Deus, porque Deus é bom e Deus é maravilhoso. A Ele toda honra, toda glória.
Agora sim os presentes. Vamos ver se todos conseguem fazer uma pose ali com o quadro assim pra frente. Deixa eu tirar isso aqui. Muito presente aqui. Vou pegar pra mim isso aqui. Vamos tirar uma com o pastor Gilberto junto. Sobe aí, pastor. Eliane, sobe de novo, Eliane. Vamos aproveitar que estão todos juntos aqui e vamos tirar a foto da noite. Isso aí! Pastor Gilberto fica. Eu tenho uma missão para ele aí. Coloca aí, Renan. Bom, a gente ouvimos o pastor Gilberto, mas vamos aproveitar que ele está aqui e vamos pedir para ele contar essa história pessoalmente para nós. Atualmente, a nossa igreja tem mais de 2.800 metros quadrados, localizada no centro de Canoas. Temos mais de 1.300 membros espalhados por toda a cidade e vivenciamos nossos relacionamentos nos grupos de crescimento, que são reuniões nas casas onde estudamos a palavra e criamos amizades. Mas não estamos só em Canoas, pois sustentamos diversas parcerias missionárias espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, como em Guiné-Bissau, Espanha, Inglaterra, Nepal, Sérvia, Sertão de Mochotó, Nova Prata e outros países que são nossos parceiros, que oramos e contribuímos. Nossos esforços têm sido edificar uma igreja família, um ambiente acolhedor e amigável, em que todos sejam lançados pela ação do Espírito Santo e conheçam a Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas. Meus irmãos, nós precisamos, no mínimo, fazer isso que está escrito na palavra de Deus. Crer. Se você crer, esses sinais acompanharão os que crerem. Então o pastor vai aumentar, vai ser pequeno ainda. Por quê? Porque nós cremos na palavra. E esses sinais vão nos acompanhar. E aonde Deus opera, maravilha acontece. E a igreja só tem que aumentar, só tem que crescer. Isso é o que está determinado na palavra de Deus. Está fazendo 25 anos e está aqui. E amanhã ou depois estará fazendo 30, 35, 40, 50, lá sei eu, até que Deus venha. E ela precisa crescer. A igreja precisa crescer.
Eu e a irmã Nina teríamos talvez tantas histórias para contar, mas não é o caso agora. Precisamos nos deter mais na palavra de Deus, mas tem histórias, meu Deus. Existem coisas que eu não vou contar, vai ser contada aqui quando eu partir, né? Particularidades, coisinhas que a gente passou, mas tudo engrandece o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus, é uma alegria muito grande e eu quero dizer que eu me sinto honrado com a presença de vocês. Nós estamos em uma reunião que não é um culto nosso normal e vocês decidiram sair da sua casa para vir para cá para celebrar a Deus pelo aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas como igreja, como família da fé. Louvo a Deus pela vida do pastor Maurício, nosso presidente da Ordem Batista Nacional do Rio Grande do Sul, por estar aqui, pelo Juliano, no coordenador da região aqui, pelo Varino, um amigo de tanto tempo, por cada um de vocês. E essa semana, enquanto estava pensando nessa reunião, gente, 30 anos de pastorado, 40 anos de Igreja Batista Filadélfia de Canoas é a realidade da minha vida. E como um filme passa na cabeça da gente, tantas histórias, tantos cultos, tantas reuniões, tantas vidas, tantas pessoas tendo a sua vida transformada pelo poder de Deus, do Evangelho. E quando eu paro e penso que Deus me tirou lá de trás de um instrumento musical e um dia me colocou na frente de um rebanho, de uma igreja, Deus colocou diante de mim um chamado, uma vocação, como tem dito. E quando isso aconteceu, Deus imprimiu no nosso coração, no meu coração, um sonho, uma visão, um jeito de ser igreja, um jeito de viver aquilo que Deus tinha para nós. Tudo começa com um sonho, tudo começa com uma visão, tudo começa com essa paixão. Visão não é nada mais, nada menos do que uma imagem que você vê de um futuro. É algo que você percebe diante de você que produz paixão, que faz com que você verdadeiramente não apenas fique agitado de um lado para o outro, você não apenas produza muito deslocamento, mas que você tenha um rumo, tenha um alvo, tenha um objetivo. E esse sonho, essa paixão, Deus colocou no nosso coração lá em 94, quando Deus nos colocou diante desse desafio de sermos pastor dessa igreja. Oramos a Deus e Deus nos disse que queria que fizéssemos uma igreja, levássemos uma igreja nesse sonho de ser uma família feliz, amiga, que segue a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que tem como prioridade amar a Deus, amar uns aos outros nos relacionamentos, compartilhar a vida que há em Jesus, não apenas aqui em Canoas, mas em tantos os lugares pelos quais Deus puder nos colocar, e por que não dizer em todos os cantos do mundo. E essa realidade tem acontecido. Eu me lembro que quando Deus colocou esse sonho, Deus colocou essa visão no nosso coração, um dos textos que falou muito forte comigo foi o texto de Deus quando fala Jeremias. Porque eu nunca me vi como um pastor, nunca me percebi como um pastor, nunca me percebi como uma pessoa de estar na frente de um rebanho. Eu me sentia incapaz, eu me sentia fraco, eu me senti uma pessoa desqualificada. Mas o texto de Jeremias, o chamado de Jeremias pulou muito forte no meu coração quando Deus diz a Jeremias o seguinte: a palavra do Senhor veio a mim, Jeremias, dizendo: antes de te formar no ventre da tua mãe, eu te conhecia. Antes de você nascer, eu o consagrei e te constituí profeta às nações. E quando eu paro e percebo a realidade da minha vida, aquilo que minha mãe conta a respeito da minha realidade, de como fui concebido, as dificuldades que ela enfrentou. E Deus continua dizendo a Jeremias: e então eu disse: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Assim como Jeremias se sentia incapacitado, eu digo a vocês que nunca me senti capacitado, e até hoje
Se estou onde estou é pela graça e misericórdia de Deus. Mas assim como Deus falou a Jeremias, Deus falou a mim e disse: mas o Senhor me disse, não diga, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu enviar você irá, e tudo o que eu lhe ordenar você falará. Não tenha medo, porque eu estou com você. Não tenha medo, porque eu estou com você. E você só precisa falar e dizer e fazer aquilo que eu vou te mostrar. Esse é o poder da visão, esse é o poder do sonho. O sonho não é meu, o sonho é do Senhor. É Deus que nos dá a graça, nos dá a vocação. E como Paulo eu posso dizer, eu criei na palavra que Deus me deu, eu criei no sonho que Deus me deu, e por isso eu falei. Por isso eu estou há mais de 30 anos falando. E esse sonho, nesses últimos anos, foi a minha razão de viver. Dei os melhores anos da minha vida, os melhores anos da minha juventude para perseguir, para buscar, para viver esse sonho, esse projeto, essa visão. Mas sabe o que é mais lindo? Esse sonho contagiou vocês. Esse sonho contaminou vocês, esse sonho envolveu vocês. E eu olho para o rosto de alguns que estão aqui e posso dizer, vocês sonharam comigo, aleluia. E nós estamos aqui porque esse sonho, ele agora não é mais o sonho de uma pessoa, mas é de um povo de Deus que se reúne nesse lugar. E muitos de vocês estão aqui desde antes do início dessa igreja. Muitos estão aqui desde o início dessa igreja. Outros vieram depois, outros a recém chegaram. Mas já estão todos impregnados, já estão todos contaminados, já estão todos perseguindo esse mesmo sonho, essa mesma visão. Sabe por quê? Porque esse sonho é de Deus. Esse projeto é de Deus. Esse sonho vem de Deus. A obra é de Deus, eu sou de Deus, vocês são de Deus, esses colegas, esses pastores são de Deus, tudo é dele, tudo é por ele e tudo é para ele. Aleluia! Essa é a razão. Por isso que o profeta Isaías diz nas palavras do nosso Deus, e agindo eu, Deus, quem impedirá? Oh, aleluia! Quando olhamos para trás, um sonho, me lembra nos primeiros anos quando estabelecemos os nossos alvos, e sonhávamos, nunca imaginávamos que poderíamos chegar aonde chegamos. Mas temos muito mais diante de nós ainda. Por isso, nessa caminhada, o pastor Maurício falou a respeito de que a obra é de Deus. E Paulo, quando escreve aos crentes em Éfeso, ele diz, e ele, Jesus, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com vistas, com o objetivo do aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Como pastores, como foi muito bem dito pelo pastor, não somos especiais, não somos super-homens. Somos mais responsáveis, pesa sobre nós uma responsabilidade maior ainda, de sermos servos. Mas Deus constituiu pastores. E eu louvo a Deus, porque nessa igreja se cumpre a palavra que Deus disse a Jeremias quando diz, darei a vocês pastores segundo o meu coração. Darei a vocês pastores segundo o meu coração. Pastores que apacentem com conhecimento e com inteligência. E eu louvo a Deus por esses homens que aqui estão, por esses pastores que Deus tem dado a nós como igreja. Silvano está aqui há mais de 22 anos. Ele veio lá de Charqueadas, do Varino. E eu me lembro que na época, ele chegou em 97, eu tinha assumido a igreja em 94, ainda estávamos naquela fase de transição, estávamos naquela fase de colocar, de entender o sonho chamado de Deus. E o pastor Ovarino me liga e diz, tem um casal jovem aqui da igreja, que casou e está se mudando para Canoas, recebe eles aí. E eu me lembro que aqui nessa salinha, que nem existe mais, mas aqui tinha uma salinha que nós fazíamos no nosso seminário. E chegaram e já começaram a querer se envolver. E eu me lembro da Silvana e da Patrícia. E daí, numa outra semana, o Varino, muito preocupado, me ligou. E daí, como é que está o casal? Que ele disse, olha, o Varino disse, parece ser gente boa.
cara, eu não sei, não levei muita fé no rapaz, mas a esposa dele, olha, vou te dizer, é uma maravilha, é uma benção. Só que interessante que o Silvano veio para cá como baixista, tocador de baixo. E o nosso baixista oficial era o Alexandre. E quando botamos um baixo na mão do Silvano, foi uma tragédia. Oh, Jesus! E o nosso jeito simples, franco, direto de tratarmos as coisas, olhamos para eles assim, meu irmão, enterra esse ministério. Vai fazer outra coisa. Graças a Deus que ele largou o baixo. Porque senão nós estaríamos perdidos. Mas a verdade é que o Silvano e a Patrícia, eu acho que não tem pontas da igreja que eles já não assumiram. Não existem áreas que eles já não ministraram. Não existe área que eles já não cuidaram. Eles nunca disseram não. Eles nunca fizeram um corpo mole. O Silvano possui uma visão estratégica. O Silvano possui uma visão organizacional. Ele consegue ter uma visão abrangente. E isso foi tão bom nos primeiros anos, em que Deus estava nos dando uma visão, uma direção, e a gente precisava colocar isso no papel. Porque uma coisa está na cabeça, uma coisa está no coração, outra coisa está no papel para transmitir. Então, naqueles primeiros anos, o Silvano, não só nos primeiros anos, mas a ação do Silvano foi crucial. Houve um momento que o Silvano era a pessoa que tinha mais consciência do sonho que Deus tinha, porque ele conseguiu colocar no papel aquilo que Deus tinha colocado no nosso coração. Silvano, você é um amigo leal. Você é um homem fiel, dedicado ao Senhor, caráter irrepreensível. 22 anos que eu ando com você e coloco a minha mão no fogo por ti. O Silvano chegou em 97. Em 91, um guri, David, é batizado. Filhinho de mamãe. Guri de apartamento. Vocês viram a carinha dele ali, né? Imagine, filho mais novo, a mãe separada com 2 filhas, vem um guri, paparicou aquele guri que foi um horror. E um dia o Silvano chega para mim e diz assim, Gilberto, aquele guri tem futuro. Eu disse, o quê? Aquele moleque de apartamento? Não, Gilberto, ele tem andado comigo. O Silvano era líder de jovens e mais um monte de outras coisas e disse, o guri tem futuro. Se tu diz, eu acredito em ti, Silvano, mas nesse guri não me leva mal. Um guri que dança no Melody, de sapatilha, bota umas calças daquele cetim branco. E... Jesus Cristo! Ele proibiu o pessoal da mídia de botar uma foto dessa, mas uma hora dessa... Tu tá rindo? Terminava a apresentação do Melody, eu só fazia assim, Jesus! Mas tudo é pro Senhor. Mas, em pouco tempo, esse menino de apartamento, em uma família extremamente preocupada com a questão profissional, todos concursados, todos com uma estabilidade, esse menino decide largar o emprego para trabalhar de tempo integral numa igreja, na perspectiva, nada certo, na perspectiva de ser um pastor de tempo integral. Ele aceitou esse desafio, ele aceitou essa loucura. E esse guri de apartamento, esse filhinho de mamãe, se transformou nesse homem de Deus. Quebrantado, dedicado, que ama pessoas, ama aconselhar. Às vezes, eu digo assim, Deus, como Tu é bom para comigo. A minha sala fica na frente da sala dele e eu vejo assim, entrando e saindo, gente na sala dele. Só vem para mim quando querem uma coisa mais direta, assim, e querem levar um tapa no pé do ouvido, daí vem falar comigo. Mas do contrário, que se querem ficar 4, 5 horas, vão no David. E ele chora, ele ri.
Louvado seja Deus pela vida do Silvano, do David, que chegou em 2001, o David. O Fração chegou em 2002. Me lembro como se fosse hoje, num sábado à tarde, nós estávamos no GAD. A Bíblia diz que quando uma mulher é sábia, uma mulher é virtuosa, a sua casa toda é abençoada. O Fração só está aqui por causa da Isolete. Que a Isolete um dia disse assim, eu vou encontrar uma igreja séria, uma igreja boa, que tem um pastor gente fina. E a Isolete e o Ismael e a Milena começaram a vir na igreja. A Milena e o Ismael entraram no GAD. E depois de uns dias, de uns meses, eu não sei, semanas, um dia me aparece o Fração num sábado à tarde e se apresenta. Rapidamente me conta a sua história, vinha de uma outra igreja, de uma outra denominação. E a gente conversa. E a gente diz, olha, meu irmão, nós estamos aqui como igreja para crescermos juntos. Tira um tempo para cuidar de você, da sua família. Não se atire de cabeça. Como o pastor Maurício falou, o pastor Fração tinha se atirado de cabeça em determinado ministério e as coisas não tinham ido muito bem, ele estava cansado, desgastado. Mas o Fração não conseguiu ficar muito tempo parado. Foi se envolvendo, foi conquistando o seu espaço, com a sua simpatia. Esse homem de oração, esse homem de intercessão, esse homem de visita, esse homem dedicado, esse homem esforçado, esse homem que preencheu uma lacuna crucial no meu ministério, esse homem temente a Deus, esse homem leal, esse homem que ama fazer um ato fúnebre. Eu já disse para ele ir treinando por meu, se Jesus der graça, mas Deus é quem concede os pastores da igreja. Silvano, David, Fração. E por fim, em 2002, chegou o Joel. O Joel é o que eu conheço mais tempo. Vocês viram uma foto do Joel ali no tempo que o Joel era novo. Isso faz muito tempo. Conheci o Joel com um amigo que tínhamos em comum, que nos apresentou. Ficamos amigos no tempo de final da adolescência, começo da juventude, 17 para 18 anos. Fomos sócios numa barraca. E no fim ele ficou com a barraca e vendeu a barraca, esse cabe, e não deu a minha parte. Mas quando a igreja se emancipou em 81, nós nos distanciamos. E o Joel tomou o seu rumo, foi viver a sua vida. E eu me lembro que um dia eu estava em casa, e o telefone toca. Do outro lado da linha, o seu Joel. Quarentão, solteirão, precisando de um santo empurrão. E daí disse, ô Gilberto, te lembra? Amigo. Eu disse, Joel, eu vou orar por ti, teu caso está sério. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um evento aqui na igreja, fazer o seguinte, o Joel trabalhava com crianças e na área da saúde também, no ministério da igreja em Pelotas. Eu disse, eu vou inventar um evento aqui para as professoras. E você vem ministrar. E não deu, foi tiro e queda. Se vocês viram, não sei se botaram ali a foto assim, do evento das professoras e já está o Joel de olhinho para a Vera. A Vera era professora de crianças. Dos 5, cada um de nós temos as suas características, mas o Joel é o único. Igual o Joel não tem. Graças a Deus. Às vezes eu estou em casa e o celular toca, a família toda já disse, é o Joel. Porque vocês sabem um cara que consegue lidar assim, nós ficar no culto aqui conversando, por exemplo, hoje. Nós vamos ficar aqui, tu vai para casa, tu deita, tu tira a roupa, se bota na cama, tu está pensando em dormir. E aí, maninho? Aquela ligação que o Maurício recebeu 5 horas da manhã, ele faz plantão. Plantão no hospital, perde o sono lá no hospital, na folga, não sei o que está fazendo. Ah, tem uma coisa para te falar, tem uma coisa para resolver. Joel. Mas eu quero dizer, Joel, que eu admiro o teu zelo, a tua dedicação,
o teu cuidado, o teu interesse, a tua paixão por missões. O Joel é um dos melhores pastores de missões que eu conheço, porque ele ama não só missões, mas ele ama os missionários. E ele não deixa de ligar, de incomodar os missionários no campo, porque com fuso horário... Eu quero dizer para vocês que são 5 homens, e como tem sido dito aqui com propriedade, 5 homens dons que Deus deu à igreja. E nós nos completamos. Nós formamos uma boa equipe. Durante 6 anos fui secretário executivo da Convenção Batista Nacional no Rio Grande do Sul. Durante 4 anos fui presidente da Ordem dos Pastores Batistas Nacionais do Rio Grande do Sul. Viajei o Rio Grande do Sul, viajei o Brasil. E digo para vocês que cada vez mais eu louvo a Deus por essa igreja que Deus me confiou. Pelas ovelhas que Deus me confiou e pelos colegas que Ele colocou ao meu lado. Homens, amigos, companheiros. E nós nunca tivemos problemas. Tivemos desacordos? Tivemos dificuldades? Tivemos. Mas sempre fomos honestos, francos e caminhamos juntos. Por isso, eu quero dizer a você, igreja, que eu, como pastor, e vocês, como igreja, somos privilegiados por esses homens que Deus nos deu. O sonho, a visão, a obra, eu, vocês, todos nós, tudo é do Senhor. Tudo é para o Senhor. E tudo vem do Senhor. E volto a dizer, diz o Senhor, agindo eu, quem impedirá? A nossa força vem de Deus. O nosso chamado vem de Deus. E Paulo diz, o Senhor me assistiu na minha fraqueza e me revestiu de suas forças. A graça do Senhor tem nos sustentado por 30 anos, por 10 anos e vai nos sustentar todos os dias da nossa caminhada. E eu quero dizer a vocês que como Igreja Batista Filadélfia de Canoas, nós temos diante de nós, no horizonte, está surgindo um novo anúncio, um prenúncio de grandes coisas que Deus quer fazer conosco. Estamos no limiar de uma nova época como igreja. Deus está nos preparando para algo novo. E como igreja nós precisamos perceber que Deus quer agir nas nossas vidas e através das nossas vidas. Eu me sinto honrado de ter dado os melhores anos da minha vida para poder estar com vocês nesse chamado. E enquanto existir fôlego de vida, enquanto Deus me capacitar, eu quero gastar a minha vida para que esse sonho, para que esse projeto, para que essa visão encontre a plenitude daquilo que Deus tem para nós. Que Deus nos abençoe e conceda a sua graça, porque juntos somos melhores. Obrigado. Vocês podem sentar mais um pouquinho. Me incumbiram de uma tarefa de falar um pouquinho sobre a noite de hoje. E como vocês já viram, eu estou um pouco emocionado. Eu moro na zona sul de Porto Alegre. Eu não sei se todos sabem, mas eu trabalho com igrejas. Eu sou advogado de igrejas. Então eu conheço muitos pastores e muitas igrejas em Porto Alegre. E o pessoal me pergunta, mas por que você não vem congregar aqui? Eu tenho amizade com os pastores. E eu sempre digo, eu amo a IBFC. Então hoje para mim é um dia muito especial, uma noite muito especial, como eu sei que é para vocês. E eu resolvi escrever o que eu vou falar, porque senão eu vou começar a chorar, já quase não consegui antes ali, falando com o Silvano, já inverti os vídeos. Então eu escrevi, ainda bem, porque o velho homem, não, tu não precisa escrever, eu escrevi, ainda bem. Então, vou falar um pouquinho sobre vocação. A vocação, gente, é a expressão mais bela
expressão mais bela do amor de Deus para com a sua igreja. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28 ao 30, o apóstolo Paulo nos lembra a respeito da busca pelos dons. E ele nos orienta a realizar esse ato, essa busca com amor. Ao estabelecer sua igreja, Deus já tinha definido em seus propósitos que a eclesia, a igreja, seria construída e mantida por pessoas com diferentes vocações. Como agora o pastor Gilberto acabou de falar, cada pastor aqui tem a sua individualidade, assim como todos nós. Não é difícil perceber que o exercício da vocação faz parte do plano sábio de Deus na história. Afinal, ela é o modo ao qual vamos servir os outros. Dentre as inúmeras modalidades de serviços, a vocação pastoral é uma das mais excelentes. Por nos reconduzir àquilo que está disposto lá na carta paulina aos Filipenses 4, 1 ao 5, em que Paulo ensina a igreja a pensar de forma que promova a união e o serviço. Melhor ainda é quando nós, como comunidade local, podemos ver isso concretizado. A Igreja Batista Filadélfia de Canoas está gozando de plena satisfação em Deus, por ver que há vocações que dão frutos. Lá no início do ministério pastoral, do pastor Gilberto, nós contávamos com aproximadamente 100 membros. Hoje, nós temos mais de 1.300. Há 10 anos, quando esses homens começaram, nós tínhamos 10 grupos de crescimento. Hoje nós temos 124. Numa corrida que ainda não acabou, até que Cristo volte para nos buscar. E temos mais de 800 pessoas envolvidas no ministério, de alguma forma. Ou seja, trata-se de um crescimento não quantitativo, mais qualitativo. Em outras palavras, um crescimento sadio, um crescimento de verdade. Isso nos remonta à dinâmica do campo, em que o agricultor tem a função de cuidar a terra, lavrar o campo, plantar e, por fim, semear. Não falamos de campo simplesmente. Lá no começo, nós tínhamos 960 metros quadrados. Hoje são quase 3.000. Lembramos do ato de semear, porque o cântico de romagem, no Salmo 126, nos fala sobre o consolo para os que choram, trazendo como ilustração o ato da semeadura. Em seu livro Milagres, C.S. Lewis nos fala que o ato de semear tem por fim dar espaço a uma nova colheita. Hoje celebramos um belo jardim, que está aí, repleto de várias mudas de amor perfeito. E é interessante perceber que esta flor é responsável em auxiliar o ganho de imunidade do corpo humano e ajuda o organismo a absorver outros nutrientes. Mas isso tudo depende de um plantio correto. Percebam que só é possível ter uma igreja rica em amores perfeitos se a liderança souber plantar e cuidar para que estas plantas, para que nós oferecemos as nossas propriedades de servir. Sendo Deus incansável e soberano sobre a semeadura, Ele dá graça e vocaciona pessoas para fazer este trabalho aqui na terra. Ao celebrar os 30 anos de celebração do pastor Gilberto, de ordenação do pastor Gilberto, e os 10 anos dos pastores David, Fração, Joel e Silvano, podemos ver a lógica da semeadura regada por Provérbios 16:4, onde encontramos que, abre aspas, o Senhor fez todas as coisas para determinados fins. O cumprimento da tarefa espiritual do ser pastor vai muito além
de uma boa pregação. Tem a ver com experiências, com empatia, com capacidade de integração e fomentação dos nossos dons, com serviço. Entretanto, o ato de plantar, de semear e colher também tem seus dias difíceis. Em 1 Pedro 2:21, perceberemos que o sofrer é algo inerente a determinadas vocações. O líder possui uma dupla responsabilidade: por aquilo que ele aprende e por aquilo que ele ensina. Sabemos que apenas a experiência pode possibilitar um bom ensino à igreja. E essa experiência muitas vezes contém sofrimentos. Como quando a plantinha de amor perfeito, que vive melhor na sombra, na água fresca, se é colocada no sol, ela tende a morrer. E é por isso que, ao falar da natureza dos milagres, C.S. Lewis nos anima, lembrando que Deus nunca cansa de trabalhar no campo, pastores. Vocês são a prova de que o Senhor não apenas é incansável em favor da sua igreja, como Ele expressa o seu poder e o seu amor através da vida e do trabalho de cada um de vocês. Estamos plenamente convencidos que vocês aceitaram a missão de Filipenses 1:29, que consiste em padecer por Cristo e não somente crer nele. Os frutos que estamos vendo hoje aqui são a prova disso. Melhor do que conhecer os fundamentos bíblicos da doutrina da vocação é ver como ele funciona na prática, né, David? Nós, da Igreja Batista Filadélfia, louvamos a Deus por ter a oportunidade de crescer sob a condução de vocês. Vocês nutrem a igreja. Assim como a plantinha de amor perfeito é capaz de proteger nosso organismo de diversas doenças. A qualidade desse campo que está em vossa frente, está aí o campo, é uma confirmação que vocês são instrumentos da vontade e dos propósitos divinos. E para que este momento fique guardado em nossos corações, deixamos lá atrás mudinhas de amor perfeito. Para cada família, cada família representada pelo pai, pela mãe, tire no espaço conexão. E que essa lembrança nos incentive a amar e a cuidar dos nossos pastores, como eles nos amam e cuidam de nós. Pois é, gente, estamos chegando ao fim dessa noite de celebração, dessa linda cerimônia. Mas, eu vou dizer para vocês que esta é apenas uma sombra das festas que vocês terão no céu. A vocação é um ato de confiança da parte de Deus a vocês. Em 2 Coríntios 5,19, veremos que Deus confia a determinadas pessoas a palavra de reconciliação. E esta é uma das mais belas expressões do amor perfeito. Muito obrigado, vocês. Nós amamos vocês. Ali atrás também o pessoal fez uma caixinha que você pode escrever um recadinho para cada um dos pastores e deixar um recadinho, uma palavra de ânimo. Como o pastor Maurício colocou com muita propriedade, de uma forma ou de outra, o ministério pastoral ele é um tanto quanto solitário, mesmo que nós como igreja, mesmo como nós como equipe pastoral andamos juntos, mas às vezes as coisas são meio complicadas. Então dê uma palavra de ânimo, fale de algum momento da sua vida que a instrumentalidade da vida desses homens marcou a sua vida, escreva num papel e coloque ali, isso vai ser muito bom para animá-los para os próximos 20 anos, porque eu já estou 30, eles eu já estou me aposentando por aposentadoria especial, né? Porque pastor é periculosidade, não é? E leve para casa o amor perfeito. Gostei desse negócio do amor perfeito aí. Quero ver se a Helena vai cuidar bem do amor perfeito dela.
Eu quero convidar o pastor Uvarino a passar aqui em cima. O pastor Uvarino é um amigão. O pastor Uvarino esteve comigo no tempo que estive na convenção, fomos companheiros de viagem muitos anos. E o pastor Uvarino também foi ordenado, eu fui ordenado em maio de 89, e tu foi em junho, né? Junho de 89, então ele também está fazendo 30 anos. Uma salva de palmas ao Uvarino. E nada contra o cabelo do Silvano, mas eu acho que todo pastor bom é careca, não sei porquê. O que tu acha, Vani? Hã? O olho de vocês dois aí. Hã? Se o cabelo tem uma influência, né? Se o cabelo tem uma influência, quem sabe Eliseu era careca, era um grande profeta de Deus. Sansão pisou na bola, era cabeludo. Nós queremos passar as mãos do pastor Uvarino uma lembrancinha. Entra aí, menino. É uma lembrancinha pelos teus 30 anos de ministério, que Deus continue te abençoando, tu e a tua família. Amamos você e louvamos a Deus porque um dia tu liberou o Silvano para vir para cá. E nós não devolvemos mais. Não. Eu quero convidar os pastores a passar aqui na frente. Todos os pastores, por gentileza. Pastores, vem. O Juliano. Não, fica aqui também, nós vamos fazer uma oração. O pastor Juliano é o coordenador da região aqui da Grande Porto Alegre. Eu quero convidar você a ficar de pé. Nós vamos fazer essa oração, vamos estar encerrando. Oi? Tu quer falar? Ixi! Depois que o David falar, nós vamos orar. O Juliano vai estar orando pelos pastores que estão celebrando esse ano, orando também por esse culto. E eu agradeço a presença de vocês, o amor, o carinho de vocês. E que Deus nos conceda a sua graça. E se eu não me engano, tem um bolo lá, então não tenha pressa para ir embora, certo? Então um bolo saudável. E o David vai dar uma palavra mais curtinha, né, David? Eu aprendi com o senhor. A grande realidade, gente, que o pastor Gilberto não vai falar de si mesmo, essa é a verdade, mas ele falou de nós. E, em poucas palavras, o pastor Gilberto, ele é um amigo, ele é um homem fiel a Deus, vocês sabem disso. E a realidade daquilo que nós vivemos como igreja passa pelo coração de um homem que entendeu a visão, o chamado, e fundamentalmente a identidade em Cristo. Então eu quero dizer para vocês que, ao longo desses 13 anos em tempo integral na igreja, eu aprendi como mentor, como pastor, como amigo, que no começo era mais chefe, vai passando cada fase, né? E hoje como amigo, mas a fidelidade de Deus, até mesmo em meio às dificuldades e meio aos problemas, a como lidar, como reagir, e diria assim, fundamentalmente, apesar, como o pastor disse, às vezes não se sentia, às vezes ter os seus medos internos, mas ter a convicção, o chamado de Deus e a identidade de quem é em Jesus. E isso faz poder ter uma equipe, isso faz poder ter colegas ao lado e poder ter uma igreja como nós temos aqui na igreja. Então, nós amamos o Senhor e você é uma inspiração para nós. Obrigado pela sua vida. Pastor Juliano vai orar por nós e encerrar a reunião. Glória a Deus. Eu quero parabenizar a igreja por essa linda festa. Vocês estão de parabéns. Que coisa linda ver pastores sendo homenageados como foram aqui nesta noite. Quero dizer que também me emocionei junto com cada um de vocês. Continuem assim. Juntos nós somos mais fortes. Deixo a palavra do nosso presidente da Convenção Batista Nacional, pastor Carlos Augusto Pérez Mendes, que hoje tenho a alegria de representá-lo, junto com todas as igrejas filiadas à nossa Convenção Batista Nacional. O pastor Gilberto falou aqui que por 6 anos ocupou o cargo de secretário executivo, mais por 4 anos de presidente da Ormiban, mas está faltando um cargo aí, né, para completar esse currículo aí, e eu sou um dos maiores incentivadores para que ele possa ser o presidente da nossa Convenção Batista Nacional, né? Não só eu, mas quase unanimemente todos os pastores gostariam que ele fosse o nosso presidente. Quem sabe, né? Agora até agosto, aí, até mês que vem, ele toma essa decisão aí. Queridos, vamos orar então, vamos abençoar os nossos pastores. Estenda a sua mão para cá e vamos todos juntos nesse momento agradecer a Deus. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer e te louvar por este culto de ação de graças, onde hoje nós podemos ver o amor, o carinho
que esta igreja nutre pelos seus pastores. Vimos aqui, Senhor, histórias belas, histórias que ficam marcadas na memória e nos anais celestiais. Nós te louvamos, Senhor, pela vida do pastor Gilberto, que completa 30 anos, pela vida do pastor David, pastor Fração, pastor Silvano e pastor Joel, que completam 10 anos de pastorado. Que eles possam continuar, Senhor, nesta jornada, que eles possam continuar firmes neste propósito, que nós possamos ainda ouvir muitas histórias de vitória, de conquista, que estes sonhos possam continuar a se tornarem realidade. Nós oramos, abençoamos e declaramos a tua vitória no nome maravilhoso de Jesus Cristo. Amém. Uma salva de palmas para Jesus, que Jesus merece. Agora você vira para a pessoa que está ao seu lado e diga assim para ela: eu te amo em nome de Jesus. Estamos despedidos e até o próximo, se assim Deus nos permitir.